os melhores lugares é estar na casa do Senhor. Amém? Assenta um minutinho, pode ir embora, fazer uma leitura. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Vamos receber Paulo com alegria, né? A paz, irmãos, espero que todos estejam bem. Será uma leitura, na verdade, muito rápida. Da outra vez que o pastor mandou o pastor Ricardo escolher duas pessoas, número 1 e número 2, eu tinha certeza que o número 2 seria. Então, acho que parte da lei. Graças a Deus pela isso. Mas, bem no começo do Salmo 3, Salmo de Davi, quando fugia do seu filho Absalão. Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele me responde do seu santo monte. Eu me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustenta. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus. Fere no queixo a todos os meus inimigos, quebra os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Bem, somente isso. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Eu não sabia que o esposo estava começando a ficar com medo do número 1 e número 2. Quando ele falou, vai cá, então, agora ficar tranquilo, né? Amém? Sempre eu vou dar uns 3 minutos para a pessoa pensar, né? 3 minutos é muito tempo, né, mãe? Se sempre achar que não é tempo, tampa o nariz para você ver. Fique assim, respirar, você vai ver que 3 minutos é uma eternidade. Não é verdade? Mas é assim, Deus vem nos abençoar de forma toda especial. Hoje de manhã nós tivemos um culto aqui abençoado. Aí eu ia falar com o Cláudio. Tá, mas você quer cantar ou você quer falar? Cantar? Então vamos cantar, Cláudio. Então vai lá. A coisa mais boa da nossa vida é quando você começa a entender o trabalhar de Deus e ser feliz com Deus, amém? Só quando nós estamos com essa alegria no coração é que a gente vai ter essa certeza, amém? E eu vejo isso nos olhos do Cláudio, né? Você vê brilhando, né? Para tudo quanto é lado. Mas você está bem? Graças a Deus. Está bem? Muito bem. Então tá jóia. Então canta para Jesus e nós vamos estar Pai seja com todos. Acompanhando. Eu queria antes dar uma palavrinha. Eu sabia. Digo que não poderia deixar de falar da primeira parte do dia de domingo, que está sendo maravilhoso, está sendo uma bênção, né? E hoje eu falei com os meninos a respeito, né, das profecias que estão se cumprindo nos nossos dias. Somos privilegiados por viver numa época tão assim
tão visível, tão palpável quanto as realizações da profecia desse Deus, para desmascarar todo mito, todo dizer que talvez possa não existir esse Deus, possa ser superstição, essa Bíblia possa ser fraudada, essas coisas todas aí, sabe? Mas estamos vivendo uma época tão gloriosa aqui, estamos vivendo as profecias se cumprindo nos nossos dias, né? Essas coisas erraiadas que está acontecendo, está tudo escrito na Sagrada Escritura. Então nos leva a crer ainda mais que esse Deus é presente e que todas as suas palavras hão de cumprir. Tudo passa, mas a palavra dele não vai te passar, né? Então, a gente falou a respeito dos sinais, né? Dos sinais que estão acontecendo, as comparações, né? Tudo está batendo, né? Então, não tem como contestar, sabe? Que talvez possa ser invenção de certo, né, de certo crente ou de certas igrejas, sabe? Mas está tudo aí aos nossos olhos, os sinais no céu, as guerras, rumores de guerra, terremotos, sabe? A terra está vivendo uns processos, sabe? Visto que a ciência também tem se multiplicado muito, e pela ciência também, a ciência também prevê o caos. A ciência também prevê o caos na Terra. E já descobriram um asteroide muito grande, né? Viajando em direção da Terra. Está previsto para os próximos anos aí para frente. Estão estudando armas talvez poderosas para destruir talvez esse viajante do cosmos aí antes de impactar a Terra. Mas são sinais também de que esses tempos estão se abreviando. E nos nossos dias, os dias estão cada vez mais rápido, né? A semana, era domingo passado, nós estávamos aqui, olha, de novo, nós estamos aqui, ó. Domingo de novo, sabe? Parece que todo dia é domingo, todo dia nós estamos cultuando o domingo, sabe? Então eu digo que esse tempo está voando, está se abreviando. Então está se cumprindo, né? Tudo quanto o Senhor deixou lá escrito está se cumprindo nesses tempos atuais. E eu digo que somos privilegiados. E como a gente sabe, também foi profetizado que a cidade santa é real. É de que um dia ela vai descer do céu e vai se apoiar sobre a terra. E a gente vai cantar a respeito dessa cidade, que eu tenho muita curiosidade de ver essa cidade todinha adornada. Essa cidade de calçadas de ouro, onde eu olho para aquele muro imenso lá, eu vejo ele adornado de pedras preciosas, sabe? Eu sonho com essa visão. Eu sonho muito com essa visão da cidade ornamentada. E a gente vai cantar a respeito dessa cidade, né? Como é que chama? A Formosa Jerusalém. Formosa Jerusalém. A todos com a paz do Senhor, amém? Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jasmim e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso desse triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver
traz a paz, a doce harmonia. Ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte, ser constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Ser glorioso, pensar nas grandezas, nos prazeres que acordem aqui. Qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem nos buscar essa glória do além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. E as palmas louvam ao Senhor, amém? Glória a Deus. Visto que esta formosa Jerusalém se fala dela na Bíblia, e como a gente fala sempre da Bíblia, a gente queria pedir para cada um que aqui está, dar uma olhadinha lá no fundo das gavetas, ver se tem alguma Bíblia parada lá que não usa, sabe? Aí vocês trazem para a igreja, porque aqui a gente tem um pessoal de manhã, sabe, que às vezes chega com sede da palavra, e aí a gente tem sempre uma Bíblia para doar, sabe? Então, já foi nos pedido 2 Bíblias, já o pastor vai trazer da casa dele, pastor Ricardo, e se alguém mais tiver lá uma Bíblia parada, traz para a gente, doa para a igreja, vai ser de muita ajuda, amém? E eu agradeço a oportunidade. Amém, glória a Deus, amém? Sim, mas se você não tem uma Bíblia na tua casa lá parada, você pode fazer um pedido pela internet, que é baratinho, e chega no outro dia e traz pra gente, tá bom? Pode doar uma Bíblia, tá certo? Pode doar uma Bíblia, pode pedir, faz um pedido lá, né? Que é baratinho, 13, 14 reais, você compra uma Bíblia muito boa, né? Então, compra lá, traz para doar aqui na igreja. Muitas pessoas querem mesmo, já me pediram, e a gente não tem tudo aqui, tá bom? Então você pode ajudar. Vamos lá, ô Marcelo, vamos cantar um cântico para? Marcelo tá chorando ali, não sei para quê, não sei quem fez mal para ele, né? Vai lá. Marcelo hoje não veio de manhã, ele deu o cano hoje, né? Ele deu o cano aqui em nós hoje de manhã. Hoje, vai lá ajeitando enquanto eu vou falando com o pessoal. Hoje de manhã, teve uns acontecimentos, é muito bom a gente, eu ganho o dia só na decisão de uma pessoa, né? Hoje, uma irmã que já está 6 meses sem droga, eu ia pegar o depoimento dela, esqueci hoje, mas semana que vem eu pego, para mostrar para vocês, 6 meses aqui, né? Já está 6 meses sem usar droga, 30 anos de droga, e agora já está com 6 meses. Hoje de manhã também uma palavra, eu esqueci o nome do rapaz, que sou muito ruim para isso, e ele estava dizendo: pastor, é o seguinte, já estou muito tempo fora da minha casa, mas hoje a palavra de Deus me confrontou, houve um confronto com a palavra de Deus, e amanhã eu estou voltando para a minha casa, aonde que está minha esposa, está os meus filhos,
e eu vou voltar e vou fazer diferente. Eu vou pedir perdão para todos eles e vou convidar a minha esposa a procurar uma igreja e servir a Deus. Isso não tem preço. Amém, querido? Esse trabalhar de Deus não tem preço. E Deus tem cuidado e tem nos abençoado. Muitos que querem já estão alcançando as suas benevolências. Amém? E estamos aqui, né, com o Marcelo. Quanto tempo faz hoje, Marcelo? Já esqueceu? Não? Não, a paz do Senhor Jesus, não. Está com 228 dias hoje. 228 dias para 35 anos de droga. Vai lá. Primeiramente, pastor, com a sua licença, quero contar uma bênção, né? Compartilhar com os irmãos, né? A bênção que o Senhor tem me concedido de poder sair daquele lugar do abrigo. Está aqui eu e minha esposa agora, né? Estou morando com ela, graças a Deus. Ontem Deus me tocou na alma e concedeu essa bênção. Saí de lá do abrigo, né? Agora estou morando na sociedade, como se diz, né? Para nós, né? Amém. Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu posso é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. A sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. A sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer
agradeço e as palmas louvam o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vem aqui. Só aqui. Só para... Às vezes a gente vê ele com essa cara de... Quem falou? Não, ajuda eu. Você tá... Essa cara de bobo, sabe? Você olha para ele e fala assim, nossa, que cara, né, todo meloso, né? Ele chega, fica beijando a gente, abraçando, né? Mas não é. Escuta, você começou com droga há quanto tempo? Quantos anos você começou? Na verdade, foi com meus 11 anos de idade que eu experimentei a cocaína, né? Aí veio a maconha, veio a cola, o tiner, né? E aos 13 anos, eu me recordo mais ou menos disso, foi com crack, foi quando eu saí de casa. Agora você pega há 13 anos, hoje você está com quanto? 48 anos. 48 anos. Então, dos 13 aos 48 anos, ele... Nesse período todo, grande parte disso daí foi na rua, morando na rua, vivendo dessa forma? Sim, foi quando eu saí de casa com meus 13 anos que eu tive uma discussão com meu pai, né? Meu pai estava quase matando minha mãe e daí em diante eu convivi ainda depois dessa discussão, dessa briga com meu pai, mas 6 meses dentro de casa foi onde que aí eu me escancarei. Declarei para eles que eu era drogado, aí comecei a sair autônomo, passava nas baladas, nas noites, onde que eu voltava já com produto de roubo para dentro de casa. Aí eu desisti de casa e fui viver na rua. É isso que eu quero chegar. Outra hora você conta mais sobre isso. Mas aí você pega um camarada dos 13 anos na rua, vivendo na rua. Aí não é pouco tempo. Dos 13 ao 48, vivendo na rua. Aí eu queria que você entendesse isso daí. Quando você tinha esperança lá na rua, de hoje estar liberto e ter uma esposa e uma casa? Nunca. Na rua não. Sempre na rua o que eu pensava era só naquela hora, vários inimigos, né? Pensava em morte, o inimigo ele assoprava um pé do meu ouvido que aquele estava querendo matar, então às vezes, igual já aconteceu, já tive que cometer um certo ato, né? Para poder preservar minha vida, e era o que o inimigo colocava na minha vida, né? Na minha mente todo dia. Esperança de ter uma vida dessa daqui? Não tinha. Não tinha. Não. É isso. É isso que é o trabalhar, que é o trabalho mais difícil. É o trabalho mais difícil e tem que ser o trabalho da igreja. Às vezes a pessoa fala assim, fica dando boi para esses pessoal aí que não quer nada, só vive nas drogas. Mas é isso que eu falo, ele fica com a cara de bobo, chorando desse jeito. É porque é uma pessoa que não tinha esperança de ter essa vida que ele está hoje. Ele experimentou e está vivendo o melhor de Deus na tua vida. É verdade. Nunca tinha experimentado em ser feliz. Minha vida era só vida de guerra, de briga, de confusão. Hoje não, hoje eu tenho um lar, tenho uma esposa, tenho uma família que aqui é a minha igreja, e tenho trabalho, tenho tudo. Estou feliz,
não preciso mais ficar escondido. Deus está me colocando em certos pontos, estou estudando, tudo de bom, tudo que um dia eu não pensei está acontecendo na minha vida. Não sei agradecer quanto eu vejo. Amém? Deus abençoe, vai lá. São valores que às vezes nós não entendemos. É por isso que eu te falo, quando você tem esse valor, você fala assim: eu não tinha noção que eu poderia ter isso na vida. É assim que funciona o trabalhar de Cristo na nossa vida. Amém? Esse Deus não precisa provar muito não, viu, Cláudio? Eu estou pouco ligando para essas estatísticas. Estou me lixando para isso. Quem acredita, quem não acredita, que é isso. Eu não tenho outra explicação se não é Deus para fazer um trem desse. Fez na tua vida, fez na minha, fez na vida dos outros, fez na vida de muitos aqui. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Amém? E estou pouco ligando, acho que nem vou dormir essa noite de preocupação com isso, viu, Cláudio? Tirar a noite inteira para ficar acordado com preocupação que as pessoas acreditam ou não em Deus. Já perdi o sono, né? Imagina, vamos com mais um cântico. Eu acredito num Deus que nós servimos. Quando eu digo que esse lugar é o melhor lugar que tem para se viver, é isso. Amém? Vamos fazer mais para o Senhor. Fui escolhido por ti. Deus te escolheu. Fui separado. Deus te separou para ti. Quem sou eu? Canta aí, Marcelo, vai lá. Não era a escolha de ninguém, jamais alguém
Há dois anos não, uns anos atrás, eu estava na África e a minha esposa mandou esse hino para mim. Então ela me mandou para mim, e aí eu vi o que é um Deus. Um cara que não tem escolaridade, não fala muito direito, veio da roça, e Deus dá o privilégio de conhecer a África. E eu estava lá, e Deus operando as tuas maravilhas. Hoje, as pessoas que eu cuido da África, hoje são pastores, eram jovens, e hoje cada um tem a sua igreja. E um deles, o Reginaldo, que esteve aqui, pastor Reginaldo, ele me mandou um vídeo dizendo: pastor, esse mês eu batizei 150 pessoas. Os outros, com as suas igrejas grandes, todos abençoados. E mais um pouco, outros, logo vocês vão conhecer ele, um rapaz que muito inteligente, mas ficavam abatidos. Hoje se tornou um dos maiores palestrantes na África, de conselhos de todas as coisas. E ele diz: pastor, eu não posso falar de mim sem que o Senhor não participe da minha vida. Não tem como. Quando você fala de improvável, quando você fala de incapaz. E esse mesmo cara, um tempo atrás, conheceu Inglaterra. Sabe nem falar direito. Tem nem ideia do que é um inglês. Quando você quer, Deus te capacita. A grandeza de Deus que Ele pode ser na tua vida. Você tem que acreditar nisso. Isso me bateu no coração agora e eu sou muito grato a Deus. Mas eu não lembro disso por mim. Eu não lembro disso por mim. Quem um dia me lembrou disso foi o pastor Ricardo. Ele diz: pastora Delício, e ele diz assim: olha, o senhor já conheceu a África, Europa? Eu nunca tinha pensado nisso, mas é as bênçãos de Deus e os amigos que estão do teu lado. Amém? Pastor Ricardo, hoje ele é os meus dois braços. É um grande amigo que não tem como expressar. Vem cá, meu pastor. Parece que não, mas eu não tenho palavras para ser grato a ele. Sabe, ele é um cara fantástico. Deus te abençoe. Amém? Vamos receber ele hoje aqui para falar de Jesus para nós. Amém? Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Paz seja com todos.
Você de casa, que Deus abençoe ricamente a sua vida. E assim nós vamos para mais um domingo abençoado. Já estamos aí praticamente na metade do mês de abril. E assim é como o nosso irmão Cláudio falou. Era domingo a semana passada, hoje é domingo de novo e os dias estão sendo abreviados, né? O tempo está passando rápido. E todos nós percebemos isso, até o ímpio percebe isso, né? Mas nós, cristãos, sabemos que a palavra do Senhor, ela não falha. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor Jesus jamais haverão de passar. Pode se assentar, fique à vontade. O nosso Deus é um Deus de aliança. E quando Deus ele quis se manifestar ao homem depois da queda de Adão, ele também o fez por meio de aliança. Deus precisava agir na terra, mas Deus não fará nada aqui na terra sem antes falar primeiramente com os seus profetas, sem falar primeiramente com o homem. Mas então a palavra do Senhor diz que todos se desviaram do caminho e destituídos foram da graça, da glória de Deus. E o Deus precisava então agir na terra, mas não tinha um representante. Então Deus faz uma aliança. Primeiramente ele fez uma aliança com Noé, quando ele se arrependeu de ter criado o homem na face da terra, e intentou então destruir toda a carne, mas olhou para Noé, olhou para a sua família e se compadeceu e disse para Noé: olha, Noé, você constrói uma arca porque eu vou derramar o dilúvio sobre a terra. E Noé, como era um homem justo, obedeceu à voz de Deus. E obedecendo-a, ele construiu a arca. E foram salvos 8 almas. Mas ali, os animais que Deus determinou que entrassem na arca. Depois Deus fez aliança com Abrão. Deus apareceu a Abraão em voz, né? A palavra de Deus veio a Abraão dizendo: olha, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar, uma terra que mana leite e mel. E a Bíblia diz que Abraão creu, ele reconheceu que era a voz de Deus, e ele creu. Ele pegou então a sua esposa Sarai, e o seu sobrinho também quis estar indo com ele, sobrinho Ló. E assim eles partiram para uma terra distante, confiando apenas na promessa de uma voz. Mas muito mais do que isso, dentro do coração de Abraão, ele reconheceu que aquela voz era senão a voz de Deus. Às vezes tem vozes que você também tem ouvido, a voz da sua consciência, a voz do seu coração. Muitas vozes às vezes você ouve. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a reconhecer quando Deus fala no íntimo do seu ser. Isso é primordial para a nossa vida. Depois, então, Deus, ele faz outras alianças. A maior delas foi a do Filho de Deus, quando ele faz a nova e eterna aliança, firmada no compromisso da sua morte e da sua ressurreição. O sangue de Jesus, que nos purifica de todos os nossos pecados. E com isso, era comum naquele tempo
pessoas fazerem alianças. Os povos faziam alianças, as tribos, as nações, para se fortalecer. Para fortalecer no tempo de guerra. Quando, por exemplo, viesse um rei, viesse uma tribo para tentar destruir a outra, e essa tribo ela tinha uma aliança com outras tribos, então elas se juntavam a uma para guerrear. E numa certa feita, a palavra de Deus nos fala que Jonatas e Davi também quiseram fazer uma aliança. Davi já era um soldado do exército do rei. Jonatas também, como filho do rei, também era um soldado. E a palavra de Deus nos relata que a alma de Jonatas se afeiçoou à alma de Davi, e eles então resolveram fazer uma aliança. Vamos ver aqui o que nos fala a palavra dentro desse contexto. É, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 1. Glória a Deus. Diz assim: e sucedeu que, acabando de falar com Saul, a alma de Jonas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança. Diga, Jonatas e Davi fizeram aliança. Amém? Por quê? Porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes e até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre agente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul. Amém? Então, Davi e Jonatas, ele faz uma aliança. Deus era com Davi, e Davi fazia tudo prudentemente, tudo de forma correta, com os seus mínimos detalhes. E Davi era amado pelo rei, Davi era amado também pelo povo. Até os servos de Saul amavam a Davi. A aliança entre Davi e Jonatas foi um pacto de amizade e de lealdade que uniu os dois jovens em nome de Deus. A promessa era de apoio mútuo e de bondade, independentemente das circunstâncias. Então era para isso que se fazia aliança. Amém? Existia aliança por amor, existia a aliança por apoio, existia a aliança por bondade, independente das circunstâncias. Por exemplo, a aliança que Deus fez conosco é uma aliança totalmente desleal, assim como a de Jonatas com Davi também era, se fosse analisar, era desleal. Vou explicar o porquê. Jonatas era príncipe, filho primogênito de Saul, herdeiro do trono de Israel. Davi era apenas um pastor de ovelhas que ganhou um lugar de destaque lá no palácio, muito embora o Espírito do Senhor já estava sobre ele, já havia sido ungido por Samuel, mas até então fisicamente, no mundo da matéria, ele estava ali como um soldado, mas Deus estava com ele. Então o que Davi tinha para oferecer? Nada. Mas Jonatas, ele tinha o trono, ele tinha a herança de seu pai, ele tinha o legado de seu pai, ele era um príncipe. Mas assim mesmo eles fizeram essa aliança por amor e por apoio mútuo. Amém? E por bondade.
Jesus também fez uma aliança desleal conosco, porque Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o herdeiro dos céus, Jesus é o Rei dos reis, Jesus é o Príncipe da paz, Conselheiro maravilhoso, Deus forte. E nós que éramos? Pecadores. O que mais que nós éramos? Amaldiçoados. Jambuzeiro bravo. Destituídos da glória de Deus. As maiores obras de justiça, o profeta Isaías disse que era como trapos de imundície. Nós só tínhamos enfermidade, problemas, pecados, iniquidades, sofrimentos e tudo mais que não presta para oferecer nessa aliança. Tínhamos morte também para oferecer nessa aliança. E o que Jesus tinha? Jesus tinha os céus, Jesus tinha o trono, Jesus tinha o título Filho de Deus, Jesus tinha o poder, Jesus tinha a glória, Jesus tinha a majestade, Jesus tinha a vida eterna, a perfeição, tudo de bom. E Jesus faz um pacto conosco e se põe no nosso lugar. Ele faz uma troca, Ele nos dá tudo que era seu e toma tudo que é nosso. Tanto é que o próprio profeta Isaías, ele profetizando a respeito de Jesus, ele diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobrecarregou-se com os nossos sofrimentos, e nós reputávamos Ele por aflito, um ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que era para ser nosso, para nos trazer paz, estava sobre Ele. Ele foi castigado em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar. E pelas suas feridas, suas pisaduras, suas chagas, nós fomos sarados. Lá em Colossenses, se eu não me engano, fala, sobre o documento que nos era contrário. Havia uma nota, havia uma promissória, vamos dizer assim, para vocês entenderem, e ela nos era contrária. Estava nas mãos de Satanás. E Satanás tinha domínio sobre você, sobre mim, sobre nós. E ele então pegou essa nota das mãos do diabo e pregou-a na cruz do Calvário, rasgando-a. Ele pagou a nossa dívida. Jesus pagou a dívida que não era dele, ele não devia nada para ninguém, mas Ele pagou a minha, a sua dívida, a nossa dívida. Olha que aliança desleal, mas foi uma aliança de amor, aonde uma parte deu tudo quanto tinha, inclusive a sua própria vida, enquanto a outra apenas recebeu, porque o que nós tínhamos para dar para Ele, Ele não queria. Era só problema, dificuldade, doença, enfermidade, sofrimento, morte, pecado, destruição. Aí Ele pegou tudo que nós tínhamos e jogou na lata do lixo, porque não prestava. Então essa aliança é perfeita, é maravilhosa. Mas continuando aqui, Jonatas e Davi fazem essa aliança. E depois eles renovam esta aliança novamente para que também pudesse valer para com as suas descendências. Valer sobre a descendência de Jonatas, os filhos dele, os netos, e valer também sobre a descendência de Davi. No entanto, a palavra de Deus diz que numa certa feita houve ali uma guerra com os filisteus, e Jonatas e Saul foram mortos. Jonatas e Saul perderam a sua vida na batalha. Houve ali a continuação da guerra. Davi começou a crescer,
pois Deus o abençoava em todas as suas façanhas, e ele começou a crescer como um general, como um capitão, como um soberano da guerra. E Davi, então, ele vai destruindo os seus inimigos ao redor de Israel. Mas os que restaram ali da família de Saul, de Jonatas, eles ficaram com medo de Davi. Falaram: agora Davi vai vir e vai requerer o seu reino no lugar de Saul, no lugar de Jonatas, porque Jonatas e Saul é morto. E eles fugiram. Os que restaram ali da casa de Saul fugiram. E dentre eles havia uma criança, Mefibosete, um jovenzinho ainda, uma criança de colo. E a sua ama de leite, quando saiu ali às pressas, com medo de uma represália, ela deixa a criança cair. E quando essa criança cai, ela fica aleijada de ambas as pernas. Mefibosete cresceu em uma cidadezinha chamada Lodebar, longe ali da capital, Jerusalém, ali da casa de Davi. E foi criado ali, foi crescendo, aleijado de ambos os pés, e se tornou um adulto. Eu imagino essa criança, quem criou essa criança deve ter contado as histórias. Olha, o seu avô Saul foi rei de Israel. Olha, o seu pai Jonatas era um grande guerreiro, mas foram mortos e tal. E Davi tomou o lugar deles. Davi hoje é o rei. E você está escondido aqui na nossa casa porque nós tememos pela sua vida. Porque se Davi souber que você está aqui, com certeza ele vai mandar matar você, porque você seria o herdeiro do trono. Você é filho de Jonas. Eles pensavam assim. E então Davi guerreia, Davi vai. Deus entrega grandes bênçãos, grandes vitórias na vida de Davi. E quando a guerra começa a acabar, que começa a estabelecer paz naquela localidade, em Israel, e Davi até então ele começa a reinar somente em uma das tribos. Depois as outras tribos vão se aderindo, até que ele se torna rei de todo Israel. Não foi fácil para Davi não, pastor Delis, pastor Antônio. Não foi fácil para Davi não. Davi não chegou ali já conquistando tudo. Apenas uma tribo deu ali o lugar para ele reinar. E depois, conforme Deus ia abençoando, ia tratando, ia movendo, aí as outras tribos foram aderindo aos poucos, até ele se tornar então rei de todo Israel. Aí a paz, estabelece-se um reinado de paz, os inimigos foram derrotados. E no capítulo 9 de 2 Samuel, Davi então está ali no seu palácio, e ele diz assim: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que eu lhe faça bem, por amor de Jonatas? Por que por amor de Jonatas? Porque Davi tinha uma aliança com Jonatas. Então ele pergunta: olha, alguém ficou lá da casa de Saul para que eu lhe faça bem? Não é lhe fazer mal, é lhe fazer bem, por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: teu servo. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em Marquir, na casa de Marquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Marquir, filho de Amiel,
de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o seu rosto por terra e se inclinou e disse Davi, Mefibosete, e ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, o seu pai. Amém? Vamos entender isso daqui. Amados, havia um filho de Jonas que nem Davi sabia. Davi então tem ali vamos dizer assim, um toque do Espírito Santo. Mas ficou, será alguém da casa de Saul para que eu possa usar para com ele de misericórdia, para que eu possa usar com ele de bem, fazer coisa boa para ele, por amor de Jonas? E aí então se descobre através de um servo de Saul que estava trabalhando para Davi, tal de Ziba, que não somente havia um descendente da casa de Saul, mas era o próprio herdeiro do trono, filho de Jonatas, Mefibosete, aleijado de ambos os pés. Imagina você escondidinho ali em São José da Capitinga, uma cidadezinha que tem aqui a 50 quilômetros de Franca, indo para Minas Gerais, já é uma cidade mineira. Ninguém, uma cidadezinha pacata, ninguém conhece muito lá. E lá nas corritelas de Capitinga, o Mefibosete ali escondido, morando ali numa casinha simples, uma família ali de gente simples, ninguém sabia da existência dele. E de repente chega uma grande limusine lá, naquela época não era limusine, era carruagem, só para vocês entenderem. Aí chega uma grande limusine presidencial lá na Capitinga, a cidade fica alvoroçada. Gente, de onde está vindo isso? É o presidente da nação, uma comitiva gigantesca e carros ali com seguranças e tal. Foi mais ou menos desse jeito, só que lá na época era carruagem. Então chega a carruagem real na cidadezinha de Lodebar, alvoroça a vila, alvoroça a cidade. E aí então, é o rei Davi, a carruagem real. Quando chega a notícia lá na casa de Marquir, Mefibosete, está vindo aí uma comitiva do rei, está te procurando. Já perguntaram ali no centro da cidade, onde que fica a casa de Marquir, e já indicaram que é aqui. Eles estão vindo para cá. Você quer fugir agora? O que você quer fazer? Eu vou fugir como? Eu sou aleijado. Não, nós te carrega. Não, vamos ver o que ele quer. E aí então manda chamar Mefibosete, coloca ele na carruagem real e leva ele lá para a nação, lá para a capital, leva ele lá para o palácio real, na capital. Quando ele chega lá, imagina ele na viagem. O que vai acontecer comigo? Vou chegar lá, o rei vai perguntar se eu sou filho de Jonas, pelas histórias que ele passou a infância inteira dele, ouvindo. Ele vai tirar a sua espada e ali mesmo a minha cabeça vai cair para o chão. Ali mesmo vai ser o fim de tudo. Ele imaginava isso. Davi vai me matar, minha cabeça vai rolar, porque ele passou a sua infância inteirinha ouvindo essas histórias. Davi usurpou seu trono. Davi, quando Saul e Jonas morreu, Deus deu o trono do reinado para Davi. E na cabeça deles, eles acham que Davi tinha tomado o trono, mas isso já era um projeto de Deus. Mesmo antes, quando Saul ainda estava vivo, Deus havia rejeitado Saul e havia se provido de um rei que fosse segundo o seu coração.
Amém? Mas para eles ali, para os homens, tinha usurpado. Davi tomou o trono, que era do meu avô, que era do meu pai, e agora quer acabar comigo. Eu sou o único descendente, minha cabeça vai rolar. E quando ele chega lá, Davi então interroga ele: olha, tu és filho de Jonatas? Sim, meu senhor. Então não temas. Por que não temas? Porque ele estava temendo, ele estava com temor, ele estava com medo. Não temas. Vamos dizer aqui, ó. Então, no versículo número 7, né? Então disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Olha só o que Davi oferece para ele. Agora há pouco ele achava que a cabeça dele ia rolar, que ele ia ser morto. E agora Davi, por amor da aliança que ele tinha feito com Jonatas, pai de Mefibosete, ele diz: olha, eu vou restituir tudo aquilo que era do seu avô. As terras de Saul são suas, pode ficar com elas e fazer delas o que você quiser. Eu estou restituindo-a para você. E muito mais, você não somente vai ter de volta todos os bens que pertenciam ao seu avô e ao seu pai, como também você vai sentar na mesa do rei e você vai comer de contínuo na mesa do rei. Amém? É bênção, não é? Amados, agora só faltava Mefibosete aceitar. Mefibosete, no seu coração, que odiava Davi, odiava todas as histórias que foram contadas sobre Davi, sobre seu pai, sobre seu avô, agora caberia a ele aceitá-las ou não. E o bom é que, se nós discorrermos o resto da história, Mefibosete aceitou passar os seus dias comendo na mesa do rei, e aceitou de volta todas as heranças, todas as terras que pertenciam ao seu avô, ao seu pai, e teve uma vida abençoada. Esse é o retrato da aliança que Jesus fez com você, que Jesus fez com todos nós. Jesus, ele gostava de ser chamado filho do homem. Ele sempre dizia: o filho do homem, isso, o filho do homem, aquilo e aquilo, para que um dia nós pudéssemos também ser chamados filhos de Deus. E nós amamos ser chamados filhos de Deus, não amamos? Até o próprio apóstolo João, ele escrevendo o primeiro capítulo, os primeiros versículos ali do seu evangelho, ele diz: olha, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou no nosso meio, e ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o aceitaram, todos quantos o receberam, foram feitos filhos de Deus. Amém? Jesus, ele faz uma aliança de amor, e ele expõe diante de cada um de nós também o seu reino. Olha, se vocês crerem em mim, se vocês me receberem, se vocês me aceitarem, vocês terão os vossos nomes escritos no livro da vida. Vocês serão perdoados os vossos pecados. Vocês terão a vida eterna, porque a vida eterna eu venho trazer a cada um de vocês. E um dia vocês são a noiva, e um dia
eu virei outra vez para buscar essa noiva, e nós vamos nos casar, e haverá uma grande festa, um grande banquete nos céus, que será chamada as bodas do Cordeiro, e a noiva será vocês, a minha igreja amada. Louvado seja Deus. Queridos, tudo isso é que a gente não consegue contar com todo aquele, sabe, é coisa linda, é coisa maravilhosa aquilo que Deus tem feito para cada um de nós, e vocês são participantes de tudo isso. Nós somos participantes desta aliança com Jesus. Assim como Mefibosete, ele aceitou receber de bom grado tudo aquilo que Davi ofereceu para ele, devolveu as terras do pai, do avô, colocou ele sentado à sua mesa para comer todos os dias, sentado à mesa do rei. Assim também Jesus, ele nos proporcionou tudo isso. Ele nos proporcionou vida eterna, ele nos proporcionou saúde, ele nos proporcionou alegria e paz, ele nos deu o seu nome, para que enquanto estivermos nesta terra e precisarmos de lutar contra o mal, nós podemos usar o nome santo de Jesus. Em meu nome vocês expulsaram demônios, em meu nome vocês falaram línguas, em meu nome vocês pegarão em serpentes, e se tomarem coisa mortífera não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Tudo isso o Senhor Jesus fez para nós nesta nova e eterna aliança. Mas cabe a eu, cabe a você decidirmos se nós vamos aceitar ou não. Louvado seja Deus, cada um de vocês já tem aceitado. Amém? Mas ainda tem muitos aí que não aceitaram. Talvez não aceitaram por quê? Porque não sabe dessa promessa, porque não sabe dessa bênção. A hora que eu cheguei aqui nessa noite, Marcelo já veio me cumprimentar, me abraçando, alegre, e falando: olha, hoje eu saí lá do pop, hoje eu já tenho a minha casa, já estou indo para a minha casa, agora que é meu. Já arrumou até aí uma namorada, uma esposa. Olha que coisa linda que Deus faz. E ele agradecendo: olha, tudo isso é porque vocês, a igreja, proporcionou. Aí foi quando eu disse para ele: olha, sim, a igreja proporciona tudo isso, mas não adiantaria nada se você também não desse o seu sim. Não adiantaria nada também se você não tivesse fé dentro de você e cresce. Porque a igreja está aqui todos os dias, né, pastor? Há mais de 20 anos. Mas se a pessoa não abrir o seu coração e crer, se a pessoa não abrir o seu coração e dizer: eu quero mudar, eu quero mudança na minha vida, de nada disso aqui significa. Primeiro, Deus vai usar o pastor, Deus vai usar a igreja, Deus vai usar tudo isso daqui. Mas o segundo passo é a vida de cada um de vocês. O segundo passo é vocês crerem. O segundo passo é vocês acreditarem, e não só acreditarem, mas vocês darem o sim de vocês: Senhor, faz em mim maravilhas. Senhor, eu quero mudança. Senhor, eu vou ser transformado. Senhor, eu aceito ser abençoado pelo Senhor. A bênção, ela já está à nossa disposição. Davi já tinha a bênção ali. Olha, pode fazer um decreto aí: as terras do pai dele, as terras do avô dele, agora é dele. Pode administrá-las, pode ganhar dinheiro, pode guardar. Não precisa nem gastar o dinheiro que você ganhar, porque você vai comer todos os dias na mesa do rei. O que você ganhar lá é seu, não precisa me dar nada aqui. Mas aqui dentro você vai comer cedo de noite, você vai morar aqui no palácio real. Mefibosete tinha que aceitar ou não? Davi, eu passei a vida inteira te odiando. Davi, eu passei a vida inteira pensando nesse momento. Eu achei que você ia me matar, eu achei que você ia acabar comigo, porque sou o último descendente do meu pai, do meu avô. Mas não, Davi, você tem usado de misericórdia para comigo. E Davi usou de misericórdia para com ele, porque Davi sabia o poder que há
na aliança. E Davi tinha uma aliança com Jonatas. Jesus fez uma aliança conosco. E Jesus tem uma aliança com o Pai, porque Ele diz: eu e o Pai somos um. E Jesus, na força dessa aliança que Ele fez conosco, Ele também te convida a aceitar todos os presentes que Ele tem para te oferecer: amor, paz, harmonia, prazer em viver, alegria, prosperidade, saúde, vida eterna e ter os vossos nomes escritos no livro da vida. Tudo isso o Senhor veio proporcionar para nós na sua aliança. Nós tínhamos pecados, iniquidades, nós tínhamos maldições, nós tínhamos um coração duro, nós tínhamos... Você vai falando mais aí, ajuda o pastor aí. Tudo que não presta, maldição, tudo isso nós tínhamos. Jesus pegou tudo aquilo que era nosso e jogou no fundo do abismo. Pegou os nossos pecados, lançou no mar do esquecimento, para deles não jamais se lembrar. Perdoou a nossa dívida e nos deu vida e vida com abundância. Retirou de nós os trapos sujos e imundos do pecado e nos vestiu com vestes brancas salpicadas no sangue do Cordeiro e nos deu um grande livramento. Amém? Então, amados, que você nessa noite não se esqueça disso. Você é herdeiro do trono real. Amém? Você é participante para comer na mesa do Rei Jesus, do Rei da Glória. Nós somos convidados a se assentar na mesa do Rei. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus diz: naquele dia, nos assentaremos na mesa com Abraão, Isaque e Jacó para aquela grande festa, aquele grande banquete. E essa é a promessa que Ele tem nos feito. Amém? A vida eterna. E viver um dia no seu reino de glória, para que todos nós estejamos ali juntos, participando, dessas maravilhas eternas. Amém? Ele não veio em socorro dos anjos que caíram, que pecaram, mas Ele veio em socorro do homem que pecou, que se vendeu a Satanás. E Ele nos resgatou. E Ele fez uma aliança com você. E Ele fez uma aliança com todos nós. E quando nós aceitamos fazer parte dessa aliança, nós somos grandiosamente, ricamente, maravilhosamente abençoados. Assim como o Mefibosete, a partir desse dia, ele foi abençoado. Foi restituído às terras do seu pai, seu avô, e ele passou todos os dias, cotidianamente, alimentando-se, comendo-se, não as migalhas, mas junto, sentado na mesa do Rei. E nós também temos esse privilégio de nos assentarmos na mesa do Rei Jesus, do Senhor da glória, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, e ser participantes dessa graça e glória eterna que Ele veio trazer para cada um de nós. Amém? Faça parte dessa aliança. Creia nessa aliança. Semana passada participamos dessa aliança mais uma vez, ratificando-a todo mês. Primeiro domingo do mês, nós ratificamos essa aliança com Jesus. Quando partimos o pão e comemos do pão e bebemos do cálice. E nós estamos dizendo para Jesus: Jesus, estou lembrando dessa aliança, porque essa aliança é entre mim e o Senhor, e eu faço parte dela. Amém? Faça parte dessa aliança constantemente, até aquele dia
em que o Senhor te chamar pelo teu nome. E se Ele não te chamar pelo teu nome, mas se Ele se manifestar nos céus com poder e glória, todos nós seremos arrebatados para se encontrar com Ele lá nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Cláudio lembrou de uma coisa aqui maravilhosa. Nós não sabemos como vai ser, né, irmão Cláudio? Mas é uma promessa que naquele dia a grande cidade, a nova Jerusalém celestial, ela vai descer dos céus e ela vai repousar aqui na terra. Suas ruas são de ouro e de cristal. E nós seremos participantes dessa maravilha, porque é lá que estará a mesa do rei, ao qual nós vamos assentar. Amém? É bom ou não é? Essa aliança é boa ou não é? Então, amados, continue crendo e continue fazendo parte dessa aliança. Foi, acho que anteontem, eu postei um vídeo no grupo e é uma realidade. Quando Deus, Ele foi fazer as plantas, Ele falou com a terra. Ele deu ordens e a terra fez surgir toda sorte de árvores, de plantas, de arbustos. E cada planta, cada árvore, cada arbusto tinha suas próprias sementes, e essas sementes elas se multiplicavam em outras plantas semelhantes. Quando Deus foi criar os peixes, as baleias e toda a vida marinha, Ele falou com o mar. E populiram, né? O mar ele fez ali de uma forma que todos esses animais aquáticos foram criados. E existe um diferencial. Se o peixe ele sai fora, ou se um animal marinho ele sai fora da água, o que acontece com ele? Ele morre. Se uma planta, um arbusto, uma árvore, ela é arrancada da terra, o que acontece com ela? Ela morre. E Deus também criou o homem. Mas Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E o homem se tornou alma vivente. Em Cristo Jesus Ele se tornou espírito vivificante. Mas se o homem se afastar de Deus, o que acontece com o homem? Ele morre. Porque nós fomos criados de Deus e vivemos em Deus. Sem Deus nós não somos nada. Jesus disse isso lá no Evangelho de São João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vós sois os ramos. Assim como o galho não pode viver sem a videira, vós não podereis viver sem mim, porque sem mim nada podeis fazer. Estejais na videira, assim, estejais em mim, assim como o ramo está na videira. Amém? Então o que ele nos ensina ali? Que nós devemos estar em Deus. E quando nós estamos em Deus, quando nós estamos em Cristo, nós temos vida em nós mesmos. Porque o peixe fora da água ele morre, a planta, a árvore, o arbusto fora da terra ele morre, nós fora de Deus também morremos, não somos nada. Nós precisamos de Deus constantemente para viver nesse planeta e até fora dele, porque só há vida em Deus, só há vida em Cristo. Ele mesmo disse: sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Creia nisso e seja ricamente abençoado nessa noite. Se coloque de pé. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o pessoal da live, que eles recebam unção, a bênção, a alegria, e que eles se fortaleçam cada vez mais em Cristo, em Deus, porque somente Deus tem a vida, e somente Deus é a fonte da vida, para nos alimentar e nos dar a graça de continuarmos vivendo em abundância. Abençoe-os, que eles tenham uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém. Amém.